Salve rapaziada, fala você São Paulino, fala você São Paulina, como é que vocês estão? Devido, à eliminação precoce do São Paulo, a gente ficou um pouquinho sem assunto na última semana. Eu tentei também, não acho necessário ficar falando, porque talvez o Filipão fosse vir assumir o São Paulo, o que eu achava muito incondizente, porque é um cara que, além de ter uma grande identificação com o rival, com o Palmeiras, acabou de sair do Atlético Mineiro, mas o Carpini, querendo ou não, está empregado. A gente, querendo ou não, gostando ou não, o Carpini é técnico do São Paulo. Eu acho que se a diretoria pensava em trocar, já era para ter trocado assim que foi eliminado do Paulistão pelo Novo Horizontino. Foi eliminado, não passa 2 dias, 48 horas, você demite e já traz alguém para o lugar. São Paulo cometeu esse erro no ano passado, quando demorou a demitir o Rogério e quase ficou sem o Dorival Júnior, que hoje está na seleção brasileira, fez 2 bons jogos contra a Espanha e a Inglaterra, principalmente contra a Inglaterra, mas não por causa do resultado, pela parte tática, mas aqui não é CBF em pauta, mas parabéns ao Dorival pelo caminho que está trilhando e etc. Mas, rapaziada, apareceram algumas coisas aí que eu acho relevantes comentarem. Primeiro que logo menos, no dia 4 de abril, daqui a pouquinho, vai estar fazendo a nossa estreia na Libertadores com o time do Carpini. Tô receoso se vai jogar Rames Rodrigues, Lucas, Luciano, se o Caleri vai voltar a tempo que tá no departamento médico. O Caleri ainda tá com alguns probleminhas desde o último jogo lá ainda pelo Paulistão contra o Ituano. Então temos aí o André Silva que chegou, que pode ser uma opção. Gostei dos minutos que ele jogou contra o Novo Horizontino para uma estreia, uma quarta de final de Paulista, achei que ele se movimentou, mas não teve tantas chances, né? Centroavante é aquilo. A gente vai analisar quando o cara tiver a chance de fazer o gol, ou ele faz, ou ele joga para fora, ou ele tira do goleiro, ou ele manda na trave. A gente tem que ver o principal do centroavante, do 9, é a finalização. Então a gente precisa ver isso ainda no André Silva, mas como o time foi pouco criativo, para não falar outra coisa, fica difícil de fazer qualquer análise. Mas eu acho que a gente sofre sim um risco de ficar de fora das oitavas da Libertadores se jogar esse futebol que jogou boa parte do Campeonato Paulista, a maior parte do Campeonato Paulista, né? Tirando aquele início muito bom, jogos contra o Água Santa, até mesmo empate contra o Mirassol, o time fez alguma coisa, o Galopo ainda era escalado na posição dele, não de ponta esquerda, etc, etc, etc. Mas antes da gente falar disso, de Arboleda, de site de sites para maiores de 18 anos querendo fechar acordo com o São Paulo, não é zoeiro. É que o Arboleda, na mesma semana, estoura essa possibilidade do São Paulo fechar com a Fatal Model, ao mesmo tempo você tem o Arboleda fazendo caca por aí, que eu também acho relevante comentar. Eu vi uma galera nas outras redes sociais cancelando o Arboleda de nem renova o contrato, mas a gente já vai falar disso. Antes, não esquece de deixar o like, deixar o gostei neste vídeo, compartilhar com os amigos no final, comentar suas opiniões também. Não é porque eu tô falando uma coisa, você é obrigado a concordar, discorde, o espaço de comentários tá aí pra gente trocar aquela ideia como sempre. Amanhã deve ter mais um vídeo aqui no canal do nosso Top 5, do nosso História em Pauta. Alguns estão chamando de Top 5, mas era pra se chamar História em Pauta, mas Top 5 é um nome muito mais legal. Não esquece também, rapaziada, de dar uma passada na loja do canal, camisetas com estampas maneiríssimas pra vocês, como esta aqui, ó. Ok, sabe e faz ao vivo, como diria o outro. Camiseta maravilhosa, terror tricolor, estampa tá lá para homem, mulher, para todos os tipos aí, todos os gêneros, todos os tamanhos. Parcelamos em até 6 vezes sem juros. Entregamos em todo o Brasil. Confere lá e garanta sua camiseta da nossa loja aqui. Ajuda diretamente o canal e você tem uma roupa maneiríssima remetente ao nosso tricolor. Que isso, nunca fiz um merchan tão bom. Rapaziada, é o seguinte, o Arboleda foi dar um rolê lá, ele representando a seleção equatoriana, foi dar um rolê nos States, no amistoso entre Equador e Itália que ocorreu aí, se eu não me engano, nos Estados Unidos mesmo. O Arboleda inventa de ir pra casa de entretenimento adulto. Só que além dele já fazer isso, e pelo que eu vi, pelo que a Federação Equatoriana publicou também, ele estava no período de folga. O Arboleda não foi sozinho, tá, rapaziada? Mas ele estava no período de folga. O que o cara faz no período de folga é problema dele. Mesma coisa do cara aqui no São Paulo. Quando tiver treino no outro dia, o cara tem que estar lá, seja às 8, às 9, às 10. O horário que o Carpini coloca o treino, o Arboleda, o Rato, o Lucas, que é um cara mais família, o Caleri, que agora tá solteiro, o cara vai ter que cumprir o horário dele. O que ele faz na folga, se o cara gosta de ficar com o cachorro, se o cara gosta de jogar videogame, se o cara gosta de ir pra zona, é problema do cara. Ah, Celso, mas é melhor o cara ficar em casa jogando videogame do que ir pra zona, porque o cara cuida do corpo. Depende.
Se o cara ficar 8 horas seguidas sentado jogando videogame, também é prejudicial pra coluna, pra um monte de coisa. Aí o cara fica 4, 5 horas em pé na boate também, faz mal. Questão de bebida, às vezes o cara que joga videogame em casa também tá ingerindo álcool e a gente não sabe. Ou às vezes o cara faz umas festinhas mais escondido na própria casa dele. Então é muito subjetivo a gente querer pautar aqui que o cara deve ou não fazer na folga dele. O que eu acho é que o cara não pode ser descompromissado com o clube em questão de horário. O Arboleda já deu umas mancadas também voltando de seleção equatoriana, voltar um pouquinho depois, toda aquela coisa que a gente já sabe. No Paulistão de 2022, inclusive, deu-se uma polêmica naquela semana porque ele demorou a se reapresentar, porque o Equador tinha se classificado para a Copa do Mundo. Então, rapaziada, tem muita coisa subjetiva, mas o que eu achei absurdo foi, ele vai para casa de entretenimento adulto defendendo a seleção equatoriana. Só que ele leva, pelo que eu li, ele levou, não digo levou, mas tava junto com ele, um jogador mais jovem da seleção equatoriana de 16 anos, que não pode entrar nesse tipo de ambiente. Mas a gente sabe, atire a primeira pedra, quem com 17 também já não fez negócio. Não é certo e não quero colocar a culpa no Arboleda, mas isso aí já é um problema dos equatorianos. O São Paulo não tem nada a ver com isso. Se o Arboleda tiver que pagar alguma multa, tiver algum problema judicial lá nos Estados Unidos por causa disso, é o Arboleda que vai corresponder. Mas ele continua sendo funcionário, continua trabalhando para o São Paulo. E eu não acho que isso devia ser pauta de renovação ou não. O Arboleda sempre foi assim, sempre foi da farra, sempre foi da zona, nunca foi um cara quietinho, sempre foi disso. E sempre foi um grande zagueiro. Sempre teve atuações absurdas. Ah, ele falhou no passado no jogo do Brasileirão contra o Palmeiras. Concordo, foi um dos piores jogos dele com a camisa do São Paulo. Ah, ele falhou naquele lance com o Wagner Love no Paulista de 2019. Concordo, essas duas falhas. Tá, qual mais? Tá aí todas as outras trocentas partidas boas do Arboleda. A gente vai deletar. A Copa do Brasil impecável que ele fez, assim como o Rafael, assim como o Caleri ajudou muito, assim como o Luciano ajudou, assim como o Rato foi muito bem, assim como o Rafinha foi muito bem. A gente apaga as boas atuações. E o Arboleda, óbvio, assim como qualquer atleta, a gente tem que jogar pelo presente. E o presente do Arboleda continua de alto nível. Então não acho que isso deve entrar em pauta de inovação. Eu fico bravo porque as pessoas querem cancelar o cara pelos motivos errados. E falando nisso, que a gente já falou do Arboleda envolvido na famosa casinha noturna. Pera. Respira. Rapaziada, saiu uma notícia de que aquele site, né, aquela startup que agencia daquelas modelos que descansam durante o dia, quer patrocinar, acho que a barra da camisa. A notícia vai estar aí na tela para vocês com os valores bonitinhos, se não me engano, é entre 17 a 20 milhões de reais. É que eu vou falar disso, a gente até perde o raciocínio para tentar manter a seriedade, porque é uma notícia séria, querendo ou não, uma notícia séria de uma maneira esquisita. Quando viralizou pra caramba eles comprarem os naming rights da arena do Vitória lá, enfim, arena, o estádio do Vitória. E também é outro caso que gera um pouco de polêmica por ser um serviço para maior de 18 anos, de acompanhantes, etc. Rapaziada, de verdade, pra mim é a mesma coisa que uma casa de aposta. Muita gente vai colocar criança no meio. Ah, não, porque aqui que as crianças vão colocar camisa aqui. Rapaziada, a galera nos anos 90 cantava as músicas do Mamonas Assassinas e nem sabia o que queria dizer aquela palavrinha com a letra S, né? A sururu, né? O pessoal que era novinho na época cantava e não sabia o que era. Você realmente acha que a criança que bota a camisa de São Paulo sabe o que é a Superbet, sabe certinho o que é a New Balance? Não sabe. Criança, não tô falando de adolescente, não tô falando de galera de 14, 15, 12 pra cima. Tô falando de 12 pra baixo. Não sabe. Pode até perguntar, e aí cabe ao pai ou à mãe de cada um dar a resposta que lhe convém. Mas se é um bom valor pro São Paulo e eles vão pagar bonitinho e não tem outra empresa interessada neste patrocínio e em pagar este valor, eu não vejo motivo do São Paulo não aceitar. Não vou aqui falar que é empoderamento, que é isso, que é aquilo. É uma empresa como qualquer outra. Serviço de casa de aposta também é para maior de 18 anos e o São Paulo aceita a grana. Não só o São Paulo, como todos os clubes do Brasil aceitam a grana. Não é Super Mario, é um jogo para maior de 18 que é jogo de aposta, que envolve dinheiro. Esse também envolve dinheiro e entretenimento, só que de uma outra forma. Então, rapaziada, eu não demonizo isso, não vejo qualquer possibilidade de meme. Ah, mas aí é um escárnio na camisa, porque não acho. Eu acho que o problema é você fazer acordo e a empresa não te pagar. É outra coisa, que o São Paulo também já fez essa besteira. Aí é um outro campo, é uma outra esfera. Se tem uma outra empresa que está interessada e vai dar os mesmos valores,
e talvez seja lá uma marca de refrigerante ou algo do tipo, se eu fosse do marketing, eu teria a tendência, não, peraí, não é nada contra as agências, a pessoa que agencia as damas da noite aqui, não. Mas eu vou aqui por eu ser um clube de futebol, atinge tanto o pessoal mais velho, mais novo, criança, todo aquele negócio. É a mesma coisa da casa de aposta. Se aparecesse uma outra empresa que é um serviço para qualquer pessoa, se fosse a Mondelez querendo colocar a Bis ao invés do Superbet por uma mesma grana, beleza. Eu também teria essa preferência, não é só porque é o site de agenciar as moças, não, tá? Inclusive, estamos abertos às negociações se eles quiserem. Não, brincadeira. Eu quero saber muito a opinião de vocês, principalmente sobre esse caso da Fatal Model querer patrocinar o São Paulo, estar em negociações, estar em negociações com o São Paulo. Eu quero a opinião de vocês, eu quero opiniões diferentes aqui, porque eu quero outros pontos de vista. Do meu ponto de vista, pode não haver problema, mas se o seu tem, coloque aqui, por favor, no espaço de comentários, tá, rapaziada? Foi engraçado, na mesma semana, o Arboleda vai pra uma casa noturna e um site que agencia modelos da noite querer patrocinar o São Paulo acontecer na mesma semana. É no mínimo engraçado. Mas, rapaziada, é isto. Eu acredito que na Libertadores, se o São Paulo mantiver o desempenho que estava tendo no Campeonato Paulista, se não houver mudanças táticas e algumas escolhas do Sr. Carpini. Inclusive viralizou também nos últimos dias um corte do Carpini, ainda quando era técnico, ou do Água Santa, acho que do Água Santa, se não me engano, ainda não tinha ido para o Juventude no Flow Esporte Clube, em que ele fala sobre não gostar de utilizar muitos jogadores da base porque dão 2 chutes e se acham craques. Aquele corte específico, a galera, ó, tá vendo, não testa os meninos de Cotia, não sei o quê. Rapaziada, de certa forma ele tá certo. Tem muito jogador que dá 2 chutes na bola e se acha craque. Só que eu acho que é necessário fazer alguns testes pra ver, esse moleque aqui dá pra ser usado. Pra gente achar novos Beraldos, novos jogadores. A gente já tá cansado de ver o Juan. Vamos ver se esse William Gomes pode servir. Vamos ver se o Rian Francisco, se o Negruti. O Dorival tava começando a colocar esses meninos. O Dorival. Então quem é o Carpini pra não querer utilizar? Entendo. Tem uma molecada que é uma perna do caramba. Mas eu acho interessante usar. Às vezes o moleque é perna, mas é bom de bola. Às vezes o empresário é mala, mas ele é bom de bola. O problema é quando ele é mala e ruim de bola. Lisieiro, por exemplo, que tá voltando de empréstimo, acho que é até irrelevante falar. Mas enfim, rapaziada, é isto. Sobre a gente sofrer este risco na Libertadores, eu tô preocupado. É um grupo que aparenta ser fácil, mas é aquela coisa. Ter um time argentino, ter um time que é longe pra caramba. Tudo que poderia ter num grupo de Libertadores tem do São Paulo. Tudo bem que agora o São Paulo tem uma parceria aí com a Sideral, a empresa de aviação que vai fazer esse suporte aí pro São Paulo. Mas mesmo assim, é um grupo que tem de tudo. Tem time argentino, tem time que é lá longe pra caramba. Acho que tem altitude aí também, se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Mas que nessas noites de Libertadores o São Paulo viva mais forte em nós do que nós mesmos. Tamo junto, rapaziada. Não esquece de deixar o like, deixar o gostei, compartilhar o vídeo com os amigos, comentar, principalmente sobre o caso aí da Fatal Model. Mas, como sempre, vamos São Paulo.